Fala pessoal, sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos dar continuidade à nossa série Doodle Jumps, em que agora nós vamos colocar as nossas pontuações conforme avançamos o nível, olha só que legal. Também vamos corrigir um problema que as nuvens apareciam numa frequência maior, impedindo que o player avançasse. Agora você está vendo que está perfeito isso. E ainda, se o player morrer, não vai dar mais problema quando ele cair. Tá bom? Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia luz like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende o nosso canal e este vídeo para outras pessoas. E se você puder, isso não for te atrapalhar, considere apoiar o canal através do Pix que eu vou deixar aqui na tela. Sem mais, vamos para o vídeo. A primeira coisa que a gente vai corrigir é esse erro que a gente tem quando o player cai. Vocês lembram que a gente vai subindo, ele vai deletando as plataformas, mas se nós cairmos com o player agora, ele dá esse erro. Esse erro está informando que o índice posição é inválido na base previamente limpa. Qual a base previamente limpa de instância? O player. Porque o player existe aqui, a gente está buscando a posição em Y dele, tá? Para fazer ele acompanhar a câmera. Só que o nosso método DeleteObject, também o Platform Cleaner, que é esse sinal, limpam qualquer corpo que entrar em contato com ele. Lembra que a gente tem essa área aqui? Essa área está limpando as plataformas, mas também o player, porque ele não sabe, esse método não sabe que o player não é para ser limpo dessa forma, ou para fazer outra coisa. Para nós corrigirmos isso, a gente pode fazer de uma forma simples aqui, depois a gente vai melhorar isso, tá? É fazer um if obstacle, só para vocês entenderem mesmo, que é bem inicial. Ponto name equals player. Se o nome do obstáculo for player, e de onde eu tirei player? Eu tirei daqui da nossa raiz, é o nome que eu dei aqui, tá? Se o nome for player, então a gente quer que ele apenas imprima print. Opa, coloquei parênteses a mais, abre aspas, foi o player, tá? Se não foi o player, foi uma plataforma, a gente põe um else, e aí sim, limpa o obstacle e leva generator, vai gerar mais uma plataforma. Logo, esse método aqui a gente pode repetir, para não ficar redundante, aqui, DeleteObject, passando com o parâmetro body. Atenção aqui que é body, não obstacle. Por quê? Porque o nosso parâmetro aqui dentro é body também. Aí o body vai fazer a função do obstacle, tá bom? Se nós testarmos agora, vai estar funcionando perfeitamente. Continua limpando as plataformas, vamos subir para ver. Limpou, beleza. E quando o player cair, não vai dar problema nenhum. Perfeito. O jogo também não é eliminado, mas não deu aquele erro pra gente. Depois a gente vai gerar a tela de reload e tudo mais, tá? Só que essa é uma das formas. A forma mais correta e elegante é a seguinte. Nós vamos acessar as nossas plataformas aqui no nosso file system, tá? Assim nós criamos. 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques. Abriu cada um aqui nosso inspetor, tá? Nosso viewport. E aí, selecionando o primeiro nó, que é o Static Body que nós temos, vamos aqui no nosso inspetor. Do lado, vocês vão notar que tem uma aba chamada Node. Essa aba Node é aquela que contém os sinais que a gente já abordou em outros vídeos. Mas contém também a opção Groups, que são grupos. Por que a gente vai usar grupos? Porque todo objeto que estiver com esse grupo associado, mesmo que o nome seja diferente, vai receber uma função. Isso vai ser interessante quando nós criarmos nosso player com select, com a tela de select. Tá? Então aqui no grupo do platform eu vou criar o grupo platform. Ó, vou digitar, tá? Digitar e apertar em add. Ele adicionou, tá? Perceba que apareceu agora aqui embaixo o nosso grupo. E com esse grupo criado, vocês vão ver um sinal de grupo também aqui no nosso SimDoc. Tá vendo aqui esse símbolozinho? Vou agora para o outro platform. Perceba que eu não tenho aquele símbolo. Vou mudar aqui de tela apenas para a gente poder visualizar os grupos. Platform. Estou digitando, vocês poderiam copiar também, que é o que eu vou fazer agora. Ó. Ctrl C, adicionar. Vou lá no Spring, clico, Ctrl V, adicionar. Agora cada um deles está no grupo. Perfeito. Precisamos agora que o nosso player esteja também no grupo. Então eu vou entrar na cena do player agora, aqui, clicar sobre ele. Ele vai ser o grupo player. Ou seja, todos os players que a gente vai ter variação de cor estarão nesse grupo. Perfeito. Aí agora com isso a gente pode adaptar o nosso script para verificar, em vez do nome, que a gente está vendo aqui, se o nome for esse, a gente vai verificar obstacle.isInGroup, tá? Que é esse método aqui, ó, bem legal. Se estiver no grupo, qual grupo? Grupo player. Se estiver no grupo player, faz isso. Else, a gente faz isso aqui. Ou ainda, quando a gente quer os inimigos, se estiver no grupo, else if, que é o elif, obstacle.isInGroup. Estou digitando para vocês irem lembrando isso, tá? Qual grupo? Platform, tem que digitar igualzinho, tá lá.
vai fazer isso aqui. Se nós testarmos, vai continuar tudo igualzinho, mas nós otimizamos o nosso código. Olha só, agora eu vou cair e perfeito, foi o player. Tá? Então todo player que a gente criar futuramente, a gente vai colocar nesse grupo e não vai ter problema. E as plataformas também. Dessa maneira, mesmo que o nome esteja diferente aqui, o que ele vai contar como condicional é o grupo. Tá bom? Perfeito, consertamos isso. Agora vamos criar o nosso sistema de pontuação. Antes, corrigindo um pequeno detalhe. Qual é o problema? Imagina que eu estou jogando aqui e acontece uma situação como essa, onde eu tenho duas nuvens, o meu player está pulando, mas ele não alcança a plataforma seguinte. O que está acontecendo aqui? A Godot não sabe que é para gerar apenas uma nuvem entre plataformas puláveis ou detectáveis, tá? Uma vez que a nuvem se dissipa. Então, se eu cair sobre essa daqui, ó, acabou o jogo para mim. Concordam? Se eu cair sobre essa, acabou o jogo. A gente não pode deixar isso acontecer. Para isso, a gente vai criar uma nova variável, de forma que a nuvem aconteça apenas em um momento por vez. Tá? Ela pode até aparecer várias vezes na tela, mas vai ter sempre uma opção para o player conseguir chegar na próxima plataforma. Para nós entendermos, tá? Eu sei que a gente já passou por essa aula, mas para entendermos o que acontece, a Godot gera cada tipo de plataforma através dessas condicionais, certo? Faz a verificação e gera cada uma. Só que ela não sabe quando a última plataforma foi uma nuvem, ou foi uma mola, ou foi uma plataforma comum. Para isso, antes nós vamos criar uma variável aqui, var last platform is cloud. Perceba que eu não estou usando espaço, é sempre underline, tá? Isso aqui vai ser false. Eu estou falando que a última plataforma é uma nuvem, é falso, tá? Bem explícito mesmo a variável. E se isso for verdade, se ela realmente é falso, aqui quando a gente gera o tipo 2, que é a nossa nuvem, a gente vai criar uma nova condição. If last platform is cloud equals false, se isso for falso, tá? Outra coisa interessante, a gente tem outro método de escrever esse false também. A gente poderia fazer assim, ó, a mesma coisa, tá? If, exclamação, last platform, dois pontos. Isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Só que como vocês estão começando, eu vou deixar dessa forma aqui, para ficar mais explícito vocês entenderem. Mas se vocês virem outro método, já sabem também. Se essa última plataforma é uma nuvem falso, se essa variável é falsa, então a gente vai criar essa nuvem, tá? E vai passar que agora, já que foi criada, essa last platform is cloud é verdadeira, tá? Ela criou, é verdade. Do contrário, se ela não for falsa, ela for verdadeira, então a gente não quer que crie uma nuvem, a gente quer que crie essa aqui. Ctrl C, Ctrl V, e passamos que o last platform passa a ser falso de novo. Tá? Basicamente a gente verificou. A última plataforma criada é falso? Sim, é falso. Então crie uma nuvem. Criou uma nuvem? Agora ela é verdadeira. Tá? Se ela é verdadeira, então crie uma plataforma comum e torne ela como falsa novamente. Vamos testar e ver que agora a quantidade de nuvens aparecendo são menores. Olha lá, a gente já não tem duas nuvens intercaladas, como vocês podem ver. É uma nuvem, olha só. Então eu sempre consigo pular agora. Isso é importante porque senão ia frustrar o player. Olha só que legal. A nuvem vai acontecer. Inclusive se eu cair nela, ó, mas não impede que eu continue o jogo. Tá? Isso é importante vocês pensarem enquanto game designers. Perfeito. Agora a gente pode sim efetivamente ir para a pontuação. Para nós criarmos a pontuação, a gente vai considerar a nossa câmera como o pontuador. Ou seja, toda vez que ela sobe a gente marca ponto, como se fosse a altura. Por isso, aqui no nosso nó câmera, a gente vai criar um novo nó do tipo label, tá? Label, imagine como textos simples, tá? O rich text label são textos mais complexos, parágrafo, já que são linhas simples. Não que não possa ter mais de uma linha, mas só para vocês entenderem. E o texto label significa rótulo, tá? Vamos mudar aqui para score, vai ser o nome desse nó. Vamos colocar como 0. Vocês vão perceber, vou trazer aqui para cima, que o visual dela não está bem legal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estilizar isso. Para isso, aqui no nosso file system, eu vou criar uma outra pasta para ficar organizado, tá? Eu vou chamar de fontes. São as fontes de texto, tá? E aqui a gente vai jogar as nossas fontes. Eu vou deixar para vocês também o link para baixar. Essas fontes são do Kenny. Basicamente eu vou jogar para cá. Pronto. Elas estão aqui, tá? Eu trouxe as duas, mas eu vou usar só uma. Só que eu vou deixar as duas para vocês baixarem, normalmente escolherem. Perfeito. Como que a gente estiliza isso? A primeira coisa, com o nó label selecionado, é vir aqui no nosso alinhamento, vamos deixar centralizado. A gente quer que o texto fique no centro, tá? Vamos de novo aqui em layout agora, olha só. Vamos colocar também center top. Eu quero que fique no centro. Por que ela veio para cá? Porque ela está usando a câmera como o centralizador. Agora eu arrasto para cima. Perfeito. Vamos agora aqui no inspetor, tá? Presta atenção sempre aqui no inspetor, é onde a gente vai fazer agora as coisas. Nós vamos aqui em Themes Overrides.
Eu poderia criar com temas também, mas é um pouco avançado para quem está começando. Então vou com Themes Overrides, sobre a descrição de temas. E aqui vocês vão perceber que nós temos fontes. Vou clicar para habilitar as fontes, está vazio. Vou clicar, escolher New Dynamic Font. Perfeito, sumiu o texto, normal. Vocês vão clicar novamente e aí uma série de informações vai aparecer, outras opções. Entre elas, fonte. E aí nesse fonte data vocês vão arrastar a fonte que vocês desejam. Eu vou usar essa pixel normal aqui, ó. Perfeito, já apareceu lá de novo, tá bom? Então, eu fiz o Theme Override, fui em fontes, criei a Dynamic Font e na fonte data eu trouxe a fonte que eu queria. Vocês podem trazer a que desejarem. Abrindo em Settings, a gente consegue configurar o tamanho da nossa fonte, por exemplo, 24 pixels, tá? 32 pixels, quando ficar interessante visualmente. Posso criar um contorno também, fazer um contorno preto aqui, olha só, de 2 pixels. Ou posso ainda usar uma outra cor, qualquer cor, tá vendo? A gente pode deixar o preto padrão ou mudar a cor que desejar. Eu gosto do preto que dá uma visibilidade bem legal quando a gente mudar o fundo também. Além disso, aqui em Styles eu posso criar outros estilos, ó, tá? A gente não vai fazer isso porque não é o foco dessa aula, é só fonte, mas posso mudar cor, que é a cor da fonte que a gente tem aqui como branca. Olha só, posso deixar um amarelo, ou mesmo um azulzinho, um verde. Eu vou deixar branca mesmo, só estou mostrando para vocês. A cor do contorno, que a gente já tem lá também, então ele não sobrescreve. Importante vocês entenderem isso. Sombra, se eu quiser sombra, eu vou tirar aqui o nosso outline, só para vocês perceberem que ele está com sombra, tá? Olha só. Essa é a sombra, tá? Quem quiser usar sombra também, só para a gente ter um visual legal no nosso jogo. Mas eu não vou entrar nesse mérito de deixar assim, eu quero dessa forma. A gente ainda pode mudar a distância da sombra, o espaçamento de linhas, tudo mais dentro dessas opções. Para o nosso caso, eu vou trabalhar apenas isso, deixar um contorno, tá? Se vocês quiserem anotar, o tamanho 32, outline 2 e preto. Perfeito, esse é o nosso score. Vamos salvar, sempre salvando o projeto. E agora vamos para o script. No script, o que a gente precisa? Primeiro a gente precisa fazer uma referência desse novo nó que a gente criou. Então, vou dar aqui um onReadyVar score underline label. Eu quero esse label. Ele vai ser o que? Ele vai ser cifrão camera score as label. Tá? Estou fazendo referência ao nosso label. Perfeito. Mas eu preciso também pegar a posição inicial da nossa câmera, porque é ela que vai basear o nosso score. Então, outra onReadyVar camera start position, posição de início da nossa câmera, vai ser igual camera.position.y, porque eu quero considerar apenas o valor em y, para cima, tá? Não quero saber as laterais, já que a posição apontou apenas para cima. Perfeito. E agora, por fim, a gente vai precisar de outra variável, que é a nossa score propriamente dita, a pontuação, que vai ser 0. Tá? Então aqui a gente tem a referência ao nó e aqui a gente tem a pontuação propriamente dita. Com isso, aqui ao final, vamos criar uma função chamada de scoreUpdate, atualizar a pontuação. Claro, a gente poderia fazer isso como global e tudo mais, mas não é a hora ainda de vocês que estão começando a verem isso, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso gradativamente. O que essa nossa função scoreUpdate vai fazer? Ela vai pegar o nosso score label. Aliás, perdão, vai pegar o nosso score primeiro, né? Primeira pontuação, e vai ser igual a nossa camera start position menos camera.position.y. Vai fazer uma diferença entre a nossa posição de início e a posição atual da nossa câmera e vai retornar um valor. Esse valor, então, agora a gente vai passar em score label.text. O que é esse ponto text? Só para quem está começando a entender bem. Nossa score, nosso label, ele tem essa propriedade aqui, text. Tá vendo? Olha, property text. Então essa propriedade eu passo aqui e falo para Godot que ela vai ser igual um str. Esse str é uma conversão de string para inteiro. Basicamente, para quem está começando, a gente tem que entender isso aqui, ó. E a gente vai passar aqui o score. Vou escrever só para a gente poder explicar. Strings são textos, por isso sempre aparece entre aspas. E int são inteiros, números. Como nossa posição vai ser número, eu preciso converter esse número aqui para o texto e apresentar dentro da nossa propriedade text. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, comenta aqui também. Se nós testarmos agora, ainda não vai atualizar a pontuação. Olha só, continua 0. E eu acho interessante mostrar isso para vocês, principalmente para quem está começando, porque às vezes dá esse tipo de erro e não sabe como consertar. O que acontece é o seguinte,
nós criamos a função scoreUpdate, mas ela nunca está sendo chamada. Ela precisa ser chamada aqui no PhysicsProcess, que é chamada a cada segundo, certo? Então aqui eu vou colocar scoreUpdate. Perceberam? Eu criei o método e agora eu chamei no PhysicsProcess. Então se nós testarmos agora, a pontuação vai dar certinho. Olha só, conforme eu subo, a gente já vai pontuando. Então é isso aí, pessoal. Pelo vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo também. Isso ajuda demais o YouTube a recomendar o nosso canal para outras pessoas. E também, se não for inscrito, considere se inscrever aqui no canal. Deixar aquela meia luz like que me ajuda demais também. Quero agradecer a todos que têm me ajudado financeiramente fazendo aquele Pix. Esse mês nós recebemos um valor legal também. Como eu disse, logo mais eu apresento o microfone que a gente conseguiu adquirir para melhorar o som, e vocês têm ajudado demais o projeto aqui. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e